Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal, e neste vídeo nós vamos analisar algumas situações do jogo de ontem em que o Grêmio venceu o Cruzeiro. Dentre elas, a situação de Bitelo, porque essa partida de ontem que o jogador acabou não sendo titular, mas entrou no decorrer da partida, pode ter sido a sua despedida com a camisa do Tricolor. Nós vamos falar sobre alguns jogadores, as janelas que estão por fechar e ainda a situação do Grêmio no campeonato. Tudo isso a partir de agora aqui no nosso Central Grenal. Antes disso, eu peço que tu te inscreva aqui no canal. Se tu ainda não for inscrito, deixa o teu like, que é muito importante. Nos ajude a fazer o Central Grenal cada vez maior. Pessoal, bom, partida espetacular ontem do Grêmio, aquela vitória por 3-0, poderia ter sido 5-0, né? Teve 2 gols anulados, o gol do Soares bem no início da partida, logo aos 4 minutos. Depois o Bitelo acabou encontrando o gol também no segundo tempo, poderia ter sido 5-0, mas o Tricolor ficou com 3-0 e tá muito bom também. Mas fato, gente, fato que a partida de ontem, ela serviu para dar alguns recados, como por exemplo a situação do Bitelo. O Bitelo a gente já sabia que ele não jogaria ontem, né? Eu trouxe para vocês minutos antes da partida começar a informação de que o Jeromel seria o titular, o Bitelo não jogaria, o Ferreira não jogaria. E curiosamente, quando esses dois jogadores não jogaram, foram substituídos, e quem jogou no lugar deles jogou muito bem, muito melhor do que eles vinham fazendo em campo. O Luizito Soares conseguiu desencantar, conseguiu ser servido e conseguiu servir também em campo. Fato, meus amigos, que ontem pode ter sido a última partida do Bitelo com a camisa do Grêmio. Isso porque as janelas começam a fechar nesta semana. Por que, Diogo? Por que tá falando isso? Hoje, 28, já, correto? Por exemplo, a janela da Holanda, que era o que tinha o Feyenoord como uma das equipes que queriam levar o Bitelo, ela se encerra no dia 31. Tá? Vamos lá, vamos trazer aqui os 5 clubes que tinham interesse no passe do Bitelo. É o Porto, é o Mônaco, o Torino, o Arsenal, o Dinamo Moscou e também o Feyenoord da Holanda. Todos esses clubes tinham interesse no Bitelo e iriam, em algum momento, fazer uma proposta, pelo menos o Grêmio esperava. As janelas se encerram da Holanda, do Feyenoord, no dia 31/8. Portugal, que é a do Porto, que era um dos interessados no passe do Bitelo, fecha no dia 31 também. Da França, do Mônaco, que foi um dos primeiros interessados no passe do Bitelo, lá na abertura da janela, fecha no dia 1/9. O Torino da Itália também analisou a situação do jogador, fecha no dia 1º também. O Arsenal da Inglaterra, que chegou a mandar por 2 vezes olheiros para ver partidas do Bitelo, assistir o Bitelo jogando, e uma delas foi naquele jogo contra o Botafogo, que ele até não jogou bem naquele jogo, mas enfim, fecha no dia 1º também. E a mais fora da curva, mas aí o jogador também não quer ir para lá, é do Dinamo Moscou, da Rússia, que se encerra no dia 14/9, mas o próprio Bitelo já disse que não quer ir para lá. Para quem ainda sonha, ou já ouviu falar por aí que clubes da Espanha tinham interesse no passe do Bitelo, ela se encerra no dia 1/9, mas você sabe que o Grêmio tem um problema com o fisco lá da Espanha, e então o Tricolor não venderia o Bitelo para a Espanha, pelo menos neste primeiro momento, até resolver essa situação por lá. Fato, gente, o Renato tira Bitelo e tira Ferreira, que não vinham de boas atuações. O Ferreira são lampejos que ele tem, ele joga muito mais. Vamos lá, aquela famosa frase: o Ferreira joga mais pro DVD dele e acaba deixando o Soares desassistido. O Ferreira teve aí uma sequência de 5 jogos de titular, se não me falha a memória, e foi nessa sequência que o Soares acabou contribuindo, na verdade, para a sequência do Soares sem gols. E justamente no jogo de ontem, o Ferreira teve 2 lances que a gente pode exemplificar muito bem essa situação que a gente fala. Porque o Ferreira entrou no segundo tempo e ele teve 2 oportunidades claras no ataque. Uma delas foi o primeiro toque que ele deu na bola. O primeiro toque que ele deu na bola, ele tentou um drible e tentou invadir a área, ao invés de tocar. Ele foi desarmado, perdeu a bola e a torcida já começou a murmurar.
já começou a, opa, né, dar aquela coisa. No segundo toque que ele deu na bola, que foi a jogada do Cuiabano que serviu ele poderia ter chutado. Meio, né, de revesgueio, poderia ter chutado. O que ele fez? Ele tocou pro Bitelo. E o Bitelo acabou marcando o gol. Foi aquele gol que foi anulado. Foi um detalhe ali, mas o Bitelo estava impedido. Mas notem, quando ele toca, ele conseguiu chegar ao gol. Quando ele vai para cima, ele acabou perdendo. Ou seja, o Ferreira é um bom jogador, ele tem sim as suas características, mas o problema é o último toque dele. Ele sempre acaba errando. Quando ele consegue fazer a coisa certa, ele cria bem. O problema é ele querer. Esse é o grande problema. E é por isso que a torcida pega tanto no pé do Bitelo, do Ferreira, perdão. Ontem a gente pode ver também o Vidia Sante. Jogou demais o Vidia Sante. É outro jogador que também está sendo cotado para sair nessa janela de transferências. É outro jogador que o Grêmio também tem o risco de perder. E aí, principalmente para a Arábia Saudita, que é uma janela que vai se manter aberta até o dia 20 de setembro. É outro problema que o Grêmio vai ter que administrar. Já teve algumas sondagens da Inglaterra. E aí, essa janela se encerra agora no dia 1º do 9. Fechando aí, o Grêmio já consegue ter pelo menos um pouco mais de paz. Mas o Vidia Sante é outro jogador que vem arrebentando. Cristaldo jogou muito bem ontem. Carbajo, outro jogador que jogou bem ontem e vinha sendo apagado nos jogos. A situação de Jeromel. O que a gente pode falar da situação de Jeromel? Jeromel voltou muito bem ontem. E curiosamente, com aquela defesa que o Renato propôs ali com 3 volantes e também com a sua zaga fixa, conseguiu não tomar gol, algo que o Grêmio vinha tomando há bastante jogos já em sequência. Claro, muito mais pela linha com volantes, pela firmeza que aquilo deu ali a parte defensiva, mas o Jeromel também acabou contribuindo para isso. O Jeromel acabou saindo no finalzinho do primeiro tempo pela lesão, né? Que, se Deus quiser, vai ser algo mais. Vai ser algo leve, não vai ser algo que impeça o Jeromel de retornar já nas próximas rodadas. Vai fazer exame hoje e a gente vai saber qual vai ser a gravidade dessa fisgada que ele sentiu, como ele mesmo disse na entrevista. Enfim, o Grêmio para a próxima partida contra o Cuiabá, no domingo às 11 da manhã, vai ter desfalques. Gabriel Grando, Fábio e Cuiabano, jogadores que levaram o 3º cartão amarelo, ficam de fora desta partida. No caso aqui, o Fábio é reserva, Cuiabano reserva, o Reinaldo já deve voltar. Então, o grande desfalque do time titular aqui será o Gabriel Grando. A preparação para esse jogo vai ser um pouco diferente, porque como o jogo é às 11 da manhã, os jogadores terão que levantar cedo, tomar café mais cedo, tudo. Então, nesta semana, eles vão chegar às 7 da manhã no CT, tomar café no Grêmio, treinar às 10 e já ir se preparando colocando, né, o relógio biológico para se preparar para essa partida no domingo, às 11 da manhã, contra o Cuiabá. Beleza, meus amigos? Uma semana mais tranquila, o Grêmio conseguiu fazer um bom resultado, conseguiu fazer uma boa exibição para a sua torcida, mas fato que o Grêmio ainda tem muitas preocupações e essas preocupações passam todas também por esta semana. Vamos acompanhar, a semana pretende ser bastante cheia para o Tricolor, beleza? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!